Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, a partir desta semana, em novo dia, no mesmo horário, sempre às segundas-feiras, após o Jornal da TV, às 19h45. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios, mais uma vez, Marcela Nardi, seja bem-vinda, nutricionista, para abrilhantar o nosso Conecte Saúde mais uma vez. Tá, eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos. Nós vamos falar hoje sobre... Dietas da moda. Dietas da moda. Com certeza temos muito para falar, né? Cada Sim. dia aparece alguma coisa diferente. Sim. Então vamos abordá-las todas na medida do possível. Você que está nos assistindo, nós deixamos aí, você pode ver o e-mail drandretavares@yahoo.com.br. Você pode fazer a sua pergunta, participar de forma efetiva do Conecte Saúde, conversando hoje com Marcela Nardi, nutricionista. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 1 minuto. Retornamos com o Conecte Saúde, nosso segundo bloco, conversando hoje ao vivo com Marcela Nardi, nutricionista, mais uma vez abrilhantando o nosso Conecte Saúde. Marcela, vamos começar pelo lado bem prático, né, da sua clínica diária. Assim como a nossa, os pacientes nos procuram, nós precisamos traçar, né, um tratamento, fazer um diagnóstico. Eu gostaria de saber que você colocasse para os nossos telespectadores como que se faz esse diagnóstico, essa consulta, para determinar o tipo de tratamento que vai se oferecer? Normalmente o paciente ele procura o profissional da área de nutrição por 2 motivos. Se ele tem algum problema, tá, com a saúde relacionada a uma doença que vem dos alimentos, tá, de uma forma inadequada, né? Então, se ele tem uma alimentação inadequada, isso pode provocar alguma doença, ele procura um nutricionista para tentar se adequar e evitar os sintomas dessa doença. Okay. Né? Nós temos também a questão da estética, né? Então, tem várias outras pessoas que procuram o nutricionista para, vamos dizer, manter a forma. Okay. Né? A questão do peso. Atualmente, eu também estou tendo muitas procuras de pacientes que estão procurando não só para a questão do peso, mas também para a manutenção da saúde. Tá? E que é o que eu acho muito importante, né? Que é a promoção da saúde, para evitar. Então, não só a estética, mas também a saúde. Aquele velho e famoso efeito sanfona, né? Perde peso, volta, perde peso. A que se deve? Hábitos? Então, o efeito sanfona, normalmente ele se dá quando o paciente ele faz algum tipo de dieta, tá? Seja com altas restrições ou não, mas normalmente com altas restrições alimentares, tá? Quando eu digo restrições alimentares, normalmente tem alguns tipos de dieta em que você restringe totalmente ou parcialmente algum nutriente. Okay. Por exemplo, carboidrato, né? O carboidrato é um nutriente que nos fornece a energia, certo? O nosso corpo ele precisa de energia para poder funcionar, tá? Bom, tem outras restrições também, proteica. Então, o paciente retira totalmente a proteína. E o nosso corpo, ele precisa da proteína, nossa pele, nossos cabelos, os músculos, sim. Perfeito. Tem também a restrição em gorduras, tá? Okay. E aí nós temos que lembrar que nós temos 2 tipos de gordura, a saturada e a insaturada. A saturada que vem do animal, tá? Que esta sim pode causar vários malefícios para a nossa saúde, tá? E nós temos a insaturada. Mas tem dietas que restringem todo tipo de gordura. E as gorduras, elas são necessárias para a formação de hormônios. Aí você tira boa e tira ruim. Tira ruim e tira boa. Justamente, sim. Perfeito. Né? Então, o paciente ele tem que tomar muito cuidado, tá? Com qualquer tipo de restrição, certo? Por quê? Quando o paciente ele chega no nosso consultório, é feita toda uma avaliação, tá? Então a gente chama de avaliação nutricional,
certo? Que envolve o quê? A antropometria. O que é isso? As medidas do paciente. Peso, estatura, tudo. Isso, circunferências e etc. Tá? Envolve também a anamnese alimentar. Né? O que é isso? Na conversa com o nosso paciente durante a consulta, a gente fica sabendo sobre os hábitos alimentares. O que ele gosta, o que consome a mais, o que consome durante o dia, final de semana, a questão hídrica, né? Entre outros, ou seja, tudo sobre o hábito alimentar do paciente. A água é tão importante assim? A gente sempre ouve os nutricionistas, o pessoal, olha, quem não toma água não tem uma saúde boa, não nutre bem. A água é muito importante? Sim, é extremamente importante, né? Porque o nosso corpo, a maior parte dele é composto pela água, né? E sem a água, o nosso metabolismo, o que é isso? É o funcionamento do nosso corpo. Então, sem a água, o nosso metabolismo ele não funciona de forma correta. Então, é extremamente importante. Lembrando também que a falta da água, a falta da hidratação também pode levar a vários tipos de doenças. Nós temos uma pergunta chegando da Rosângela. Ela pergunta o seguinte: parabeniza pelo programa, o tema muito bem escolhido. Ela coloca o seguinte: Marcela, o que você acha da dieta dos pontos? A dieta dos pontos é vigilantes do peso, não é isso? Tem Sim. aquela dieta. A Rosângela pergunta para você. Sim. Ok. A dieta dos pontos, tá? É como se junta-se um grupo de profissionais, tá? E esses pontos, eles são como se fossem as calorias dos alimentos. Só que ao invés da gente falar, vamos consumir tantas calorias no café da manhã. Ok. Tá? Você traduz por pontos. Troca por pontos, certo? Então, é uma dieta que ela é fácil de ser seguida. Normalmente, ela é monitorada com profissionais, que isso é muito importante. Rosângela, né? Rosângela, isso. Certo, Rosângela? Então, sempre praticar qualquer tipo de dieta, mas com o monitoramento do profissional, tá? Agora, o que tem que tomar cuidado com esse tipo de dieta é o seguinte. Então, vamos supor que um leite com o pão dá 200 pontos. E são 200 pontos que você pode consumir no café da manhã. Perfeito. Tem pessoas que trocam o leite, que é a proteína, né, essencial para o nosso corpo, que contém cálcio, contém vitamina D, com o pão, que é o quê? O carboidrato, que vai fornecer energia. Então, logo pela manhã, o organismo ele precisa de energia, sim. Certo? Então, as pessoas, elas preferem trocar o leite com o pão, que no total, vamos supor, né? Um exemplo, que forneça os 200 pontos por um bombom que fornece 200. 200 também, exatamente. Só que não tem um chocolate, a nutrição, né? O caráter nutricional. Justamente, não vai ter a necessidade nutricional que o indivíduo necessita. Por isso que eu digo, tá? Então, quando você faz esse tipo de dieta monitorada, o profissional ele vai te alertar a respeito disso. Perfeito. Porque a troca, ela deve ser feita, mas sempre de forma a manter um equilíbrio, a não deixar carência nutricional e muito menos consumir um alimento que é de alto valor calórico e não contém, ou seja, às vezes não é que não contém, mas é muito baixa a questão de vitaminas, de minerais, de fibras e etc. Então, muito cuidado com essa troca. Uma dieta que monitorada pode ser muito bem feita. O Pablo, ele é de Guaranesa também. Ele coloca aqui uma pergunta interessante, porque ele faz menção a um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, que eu assisti também, que fala sobre a água. Então, ele fala assim, assisti um vídeo do Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro, que ele coloca que para cada copo de refrigerante é necessário tomar mais de 30 copos de água. Isso é real? Você acredita nisso, Marcela? O Pablo está colocando. É um vídeo interessante que eu assisti também. O que você acha disso? Ô, Pablo, para se ter exatamente a quantidade do quanto é necessário, precisa se fazer um cálculo, tá? Então vamos supor, normalmente o sexo masculino tem uma necessidade um pouco maior de água que o sexo feminino. Perfeito. O idoso desidrata mais facilmente, tá? Então ele também tem uma necessidade um pouco maior.
Então depende muito do estado nutricional, da idade, do peso, da estatura, para poder falar exatamente a quantidade. Agora, este vídeo que eu também já assistiu, sim, ele mostra a questão do pH. Da acidez, né? Da acidez, né? Que é o que o excesso de refrigerante, ou nem excesso, apenas um copo pode provocar no nosso corpo. E é um hábito do brasileiro, aliás, de todo o mundo. Justamente. Todo, né? Sim. Refrigerantes. Né? Sim, então o vídeo, ele é verdadeiro sim, viu, Pablo? Tá? Eu acho que todas as pessoas deveriam sim assistir, só tomar cuidado a questão da quantidade, tá? Porque depende muito também do pH do refrigerante, qual refrigerante que é, porque tem diferença de pH, e a questão da estatura, peso e estado fisiológico da pessoa. Mas a água é extremamente importante e tem sim, se você deixa o pH do corpo muito ácido, tem que ter um balanço para poder manter o equilíbrio com a água. E a população não toma tanta água quanto necessário, né, Marcela? Principalmente no inverno. Sim, é difícil. O que ocorre demais é justamente essa troca, né? Então, as pessoas normalmente têm o hábito de tomar o refrigerante no lugar da água. Como se fosse água. Como se fosse água. Esse é o problema. Sim. Marcela, vamos entrar então, né, nas dietas da moda. O que você poderia colocar? A gente sempre está vendo nas bancas, revistas, né? Perca 7 quilos em 10 dias e perde, né? Perde. Mas perde a saúde junto. Perde a saúde junto. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses modismos relacionados à dieta, os seus riscos, as mais comuns, né? A gente tem aí dieta da lua e outros, mediterrâneo e por aí vai. Mas eu gostaria que você colocasse as principais e esclarecesse pra gente. Sim, então vamos lá. Primeiramente, a dieta da moda, né? Esses tipos de dieta, eles são encontrados normalmente na mídia, né? Então, a internet, revistas, às vezes passa na televisão, mas principalmente na internet. Bom, tem que tomar muito cuidado porque é fácil acesso, tá? E esse tipo de dieta, ele contém as restrições, normalmente muito radicais, como eu disse no início. Corta carboidrato, corta proteína, radicalmente. Sim. Por exemplo, vamos falar então da primeira aí que foi citada, a dieta da lua. Da lua. Né? O que acontece? Em cada passagem da fase lunar, quando ocorre essa passagem, a pessoa só pode fazer ingestão de líquidos. Ok. Né? Então, corta-se os alimentos sólidos e fica só com os líquidos. Né? Então, água, sucos, pode tomar vitamina, a sopa liquidificada. Bom, a partir do momento que você faz um tipo de restrição, que você diminui, tá, a ingestão de qualquer nutriente, ou que você facilita a absorção de uma forma que seja ingerido de baixa caloria, tá, o organismo ele vai responder como? Eliminando o peso mesmo. Então, ou seja, você emagrece. Perfeito. Certo? Então, o resultado que se quer, a princípio, se consegue. Acontece. Já vou colocar aqui uma outra dieta também. Uma dieta muito realizada pelos pacientes, que é a dieta da proteína. Tá? Então, na dieta da proteína, ocorre uma restrição total da ingestão do carboidrato. Então veja bem, se o carboidrato é um nutriente que nos fornece energia, certo? Perfeito. A pessoa ela tem que ter um equilíbrio. Se ela ingerir a mais, consequentemente vai acumular e vai ganhar peso. Ok. Se ela tiver uma ingestão muito baixa, pode o quê? Faltar a energia para o organismo. Outra coisa, a dieta da proteína prioriza-se a questão das carnes, né, leite e derivados, tá? Perfeito. Eu já vi pacientes chegar no meu consultório com a dieta da proteína em que se é liberado embutidos. Então, salsicha, salame, apresuntado,
tá? Em que se é liberado queijos amarelos, tem até um o gordura. refrigerante zero ou light à vontade. Agora, nós temos que lembrar que o excesso desse tipo de alimento também pode ocasionar o quê? Doenças. Como, por exemplo, o aumento do nosso colesterol, porque é tudo fonte animal. Perfeito. Certo? Você foge de uma determinada coisa, mas cai numa outra. Você né? vai perder peso? Vai perder peso e de forma rápida, porque a restrição energética é muito grande. Ao mesmo tempo, se você manter esse tipo de dieta, você pode ter o quê? Um problema de saúde relacionado ao colesterol, ao triglicéridos, como eu disse, e tem mais. Nós temos outra fonte de proteína, que é a proteína que vem do vegetal. Então, por exemplo, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja. Sim, que também é proteína vegetal. E aí, saudável? Sim. Só que o excesso de qualquer tipo de proteína também pode levar ao aumento do ácido úrico. Também pode prejudicar a função renal. O ácido úrico, só para esclarecer, está relacionado à gota, né? A gota. Questões de articulação. A questão de articulação, justamente. Perfeito. Segundo os pacientes, a dor é terrível. Terrível. Né? E o tratamento, tem medicamento que toma para aliviar os sintomas da dor, mas o tratamento é alimentar. Se não restringir o que é necessário na alimentação, vai continuar com esse ácido úrico elevado, o que também pode prejudicar os rins. Ok. Certo? Então veja bem, o que tem que tomar cuidado é com isso. Restringe-se tanto algum nutriente e sobrecarrega o outro. Não existe um equilíbrio, um balanço. Não existe um equilíbrio, tá? Perfeito. Às vezes essa dieta, como a dieta dos pontos, também pode ser feita sem nenhum profissional monitorando, o que é mais perigoso ainda. Perfeito. Tá? Quer dizer que nós temos a dieta da lua, a dieta da proteína, o que mais que nós temos? A dieta dos pontos, dos que nós pontos, já falamos. né? É isso. Sim. Nós temos também um tipo de dieta que ela chama-se dieta do Mediterrâneo. Mediterrâneo, perfeito. Tá? Essa dieta, quando ela é feita monitorada, é uma dieta legal, tá? Por quê? Esse tipo de dieta prevalece o quê? Os vegetais, extremamente saudáveis, tá? As frutas. Tem sim a questão do cereal, que representa o carboidrato, como já foi dito, mas aí na forma integral, fibras. Que é a forma mais saudável por conter mais fibras. Perfeito. Sim. Ele permite o consumo de leite e derivados, tá? E permite também o consumo da carne. Só que prioriza a carne branca, tá? Principalmente os peixes. Eu ia perguntar isso para você. A gente sempre tem ouvido com relação ao frango, que teoricamente o frango é muito leve, muito saudável, mas que hoje em dia existe uma preocupação grande, inclusive com a parte assim de antibióticos, de alguns detalhes na criação do frango que acabam tornando um tanto quanto tóxicos. Então nós tivemos aqui um endocrinologista que colocou exatamente isso para nós, que até o ciclo menstrual das meninas está se iniciando um pouco antes por conta de anabolizantes, por conta de antibióticos e algumas drogas, né, que existem inclusive no frango. Sim. Então ele colocou pra gente isso, que o frango caipira, aquele da roça dos nossos avós, ele demorava 6 meses para ir para a mesa. E hoje, com 32 dias, o frango está na mesa. Milagre não existe, né? Então, quando você fala de carne branca, principalmente os peixes, o que você vê no frango? É normal? Não tem restrições nas dietas que você, de repente, estuda para os seus pacientes? O frango é considerado uma carne super leve ou não? Essa questão dos anabolizantes é uma questão atualmente que está sendo muito discutida. Então, o que eu oriento para o paciente é tentar comprar o tipo de carne, mas sabendo a procedência. A origem, perfeito.
tá? Saber a procedência desta carne, para evitar esse tipo de incômodo, né? Ou que pode acontecer. Agora, ela é extremamente importante, sim. Por quê? Porque ela contém um teor, sim, a menos de gordura. Tá? Lógico, do que a carne vermelha. Lógico, sem a pele, né? Exatamente. Os miúdos do frango tem mais, enfim, aí tudo tem as suas particularidades, tá? Perfeito. Mas assim, a indicação é que você saiba a procedência, tá? E assim, também não se deve colocar só a carne branca. Por quê? Voltando à dieta do Mediterrâneo, todas essas dietas, elas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, por exemplo, se você fica sem a fonte da carne vermelha também, pode levar o quê? Uma anemia ferropriva, que é uma anemia por deficiência de ferro, na maioria das vezes encontrado onde? Na carne vermelha. Por isso que, mais uma vez eu digo, qualquer tipo de dieta, para ser feita, ela tem que ser monitorada, tá? Cada profissional tem a sua linha de tratamento e isso deve ser respeitado. Perfeito. Tá? Só que o paciente, ele tem que sempre estar monitorado pelo profissional, porque é ele quem vai saber o que está faltando, o que necessita, se precisa de mais. Para isso que se faz uma consulta, uma avaliação de tudo, né, dos hábitos. Com certeza. Marcela, nós temos aqui uma pergunta da sua xará, Marcela, que pergunta sobre shakes, inclusive coloca Herbalife, Diet Shake e algumas marcas aqui. Então eu vou pedir para a Marcela aguardar um minutinho, nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos voltar então para falar sobre outras dietas da moda, inclusive respondendo a pergunta da Marcela, da sua xará, sobre os shakes. Nós voltamos em um minuto com o Conecte Saúde, conversando com Marcela Nardi, nutricionista, sobre as dietas da moda. Retornamos com o nosso último bloco do Conecte Saúde desta segunda-feira, dia novo para o Conecte Saúde, conversando hoje com a Marcela Nardi, nutricionista. Lembrando que nós teremos reprise quinta-feira, após o jornal, no sábado, às 15h30 e terça-feira, às 18 horas. Então, 3 reprises para você, para que você não tenha desculpa de não estar se informando sobre a sua saúde. Respondendo a pergunta da sua xará Marcela a respeito dos shakes, o que você pode colocar? Marcela, então, os shakes, eles são uma forma de alimentação que nos levam à praticidade. Perfeito. Tá? Por quê? Já é uma fórmula que está ali pronta, certo? Além disso, normalmente esses shakes, eles são ricos em fibra, tá? O que faz a pessoa ter o quê? Que ter um consumo maior da água, né? Então, ele incentiva a pessoa a uma hidratação, tá? Mais uma vez, o que tem que tomar cuidado é que eles não podem ser ingeridos de qualquer forma, tá? Perfeito. Então, normalmente a pessoa ela utiliza o shake para substituir alguma refeição, tá? Então, o profissional nutricionista é o profissional indicado para te falar qual refeição que você vai substituir. Ou às vezes tem aquele paciente que diz, não tem como eu almoçar por causa do meu trabalho, às vezes por causa de condução, não tem aonde armazenar a marmita, enfim. Então, posso levar o shake? Tudo bem. Quanto utilizar deste shake, que normalmente é em pó? Quantas colheres? Colocar na água? Colocar no suco de fruta? No leite. Ou no leite? Tá? Então, água, suco e leite são líquidos, tá? Que são ricos também em diferentes nutrientes. Perfeito. Certo? Por exemplo, o leite ele é mais proteico, certo? É rico em vitamina D, é rico em cálcio. Quanto de cálcio contém esse shake? Tem-se a necessidade de utilizar o leite ou não? Tem que ser com a água. Perfeito. O leite, normalmente, ele
é mais rico em calorias do que a água. Se for utilizar em um suco, dependendo do suco, pode ser mais calórico do que o leite. Perfeito. Certo? Então, jamais, cuidado ao pegar qualquer tipo de shake e ler lá atrás. Utilize 2 colheres de sopa em 300 ml. Cuidado, o cálculo deve ser feito particular para cada pessoa. Tá? Então, o que tem que tomar cuidado é com isso. E também com a questão da hidratação. A ingestão da água é extremamente delicada e tem a necessidade, sim, sempre com monitoramento. Ok. Tá? Mas é uma forma bem prática e os pacientes até pedem. Tá? Ok. Não tem algum shake que eu possa substituir? Tomar cuidado também para isso não ficar monótono. Tá. Porque às vezes, imagina, todos os dias tomar um shake naquele horário. A pessoa às vezes sente falta também do mastigar. Isso o paciente às vezes Faz falta, reclama. né? Sim, então é mais um motivo para quê? Para você pedir ao seu profissional para ele te indicar qual a melhor hora. Enjoei de tomar um shake à noite, mas eu gosto do shake. Que horário que eu posso tomar? Quer dizer que é viável, É desde que seja viável, é monitorado. indicado desde que seja monitorado. Então, tá? a gente acredita às vezes que a nutricionista é radicalmente contra qualquer tipo de shake. Então não é isso que acontece. Não é isso. Tem vários pacientes que pedem e que gostam. Também tem que ver o hábito do paciente. Não adianta você querer incluir um shake se ele não gosta. Como eu disse, tem vários pacientes que falam, eu quero mastigar. Às vezes você dá a opção, fruta ou suco de fruta? Não, eu quero a fruta, porque eu gosto de mastigar. O mastigar me sustenta. Já tem outros que dizem, não, quando eu tomo líquido, eu fico satisfeito em menor tempo. Eu sinto que me sustenta mais. É individual mesmo. É individual. E quanto aos chás? Tem as dietas que envolvem os chás, né? Nós Sim. temos pouco tempo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, a questão do chá tem que tomar muito cuidado, porque vamos supor, tive um caso agora recentemente no meu consultório com o chá de gengibre, tá? Primeiro, a paciente utilizou uma grande quantidade do gengibre, certo? E uma pequena quantidade de água, que ficou extremamente forte. E essa quantidade inadequada levou a uma alteração hormonal, no qual desregulou o ciclo menstrual dessa paciente. Quer dizer, tem que se tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tem também outros como o chá verde, chá branco, 12 ervas, 7 ervas, 14 ervas, N ervas. N ervas, certo? Exatamente. Então tem que tomar cuidado porque Da Índia e por aí vai. O excesso pode sobrecarregar a função renal. E aí as pessoas dizem, o chá contribui para desintoxicar. Ok, pode até contribuir sim, e é saudável porque é uma forma natural, desde que consumido de forma adequada, sem exageros. Tem gente que toma 2, 3 litros só do chá por dia. Não é necessário isso. Tomar cuidado, porque sobrecarrega o rim. Ao invés de desintoxicar, vai fazer o quê? O efeito contrário. Pode intoxicar. Né? Então, esse tipo de dieta que inclui muitos ml aí dos chás, tem que tomar cuidado. E assim, normalmente coloca o chá, mas restringe gordura, restringe o açúcar, né? Restringe hambúrguer, enfim. Aí a pessoa toma o chá e fala, foi o chá que emagreceu. Poxa, na verdade, restringiu detalhe, né? tudo aquilo que engorda com facilidade. Exatamente. E tomou o chá, foi o chá? Não, então tem que tomar cuidado. Exatamente. Né? Marcela, uma dica para quem está nos assistindo, na sua câmera 2, para que nós possamos finalizar o nosso Conect Saúde. Nós temos pouco tempo. Acho que eu tentei passar aqui todo o programa, né? Nós temos que tomar muito cuidado com essas dietas da moda, porque elas são, vamos dizer, tentadoras, né? Porque a pessoa consegue perder muito peso em pouco tempo, e normalmente é o que as pessoas mais procuram. Porém, perde-se o peso, mas perde-se junto com o peso a saúde. Então a gente tem que procurar sempre ter um equilíbrio, tá? E o mais importante, qualquer tipo de dieta a ser realizada tem que ser monitorada.
tá? Perfeito. Cada pessoa tem um tipo de metabolismo, tá? Então, quem vai restringir algum nutriente, a quantidade, onde, se você restringe, se você aumenta, é o profissional da área de nutrição, certo? E um outro detalhe também, está sempre atento com os médicos à questão da atividade física. Até agora nós não falamos, né? Mas mesmo falando em dietas da moda, nós estamos falando em saúde, né? Então a saúde ela está tanto ligada a uma dieta adequada, certo? E também a prática de atividade física monitorada pelo médico. Então atenção e muito cuidado ao pegar uma revista ou na internet e seguir o que está escrito ali, porque deve ser sempre monitorado para o benefício de todos. Saúde. Marcela, muito obrigado pela sua presença mais uma Eu vez que no Conecte agradeço. Saúde. Muito obrigada. Você que esteve conosco, lembre de nossas reprises, assista às reprises deste programa. Conversamos com a Marcela Nardi, nutricionista, sobre as dietas da moda. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.